Embaixador de Portugal na China desde novembro, Paulo Jorge Nascimento visita pela primeira vez Macau para contactos com as autoridades locais, para participar nas reuniões do Fórum e também para contactos com a comunidade portuguesa de Macau. Na residência oficial do Cônsul de Portugal em Macau e Hong Kong, falou com os canais portugueses da TDM. Sr. Embaixador, muito obrigado por esta entrevista aos canais portugueses da TDM. A primeira questão é mesmo esta. Que impressões de Pequim, recordando que viveu na capital chinesa entre 2009 e 2012? Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade, é um gosto. Esta é, na verdade, a minha primeira deslocação nestas funções a Macau e, portanto, enfim, assume particular gosto para mim poder falar com os canais de comunicação social de língua portuguesa da região administrativa especial. Como disse, eu desloco-me aqui para poder participar nas reuniões, no caso, na 18ª reunião ordinária do Fórum de Macau, naturalmente também para fazer os contactos de cortesia que se impõem numa primeira deslocação às autoridades da região administrativa especial e, como não poderia deixar de ser, também para aproveitar a ocasião que também me é proporcionada para me poder avistar com a comunidade portuguesa, nos moldes em que isso é possível, dado o pouco tempo que, apesar de tudo, estarei aqui no território e a agenda preenchida que tenho também com as minhas outras obrigações. De qualquer forma, reportando-me à pergunta que me colocou, é sempre estranho voltar-se a um lugar onde já se foi feliz. No entanto, Pequim que eu encontrei não é, apesar de tudo, uma cidade naquilo que é a sua essência, muito diferente da capital que conheci em 2009, 2012, quando estive também colocado na Embaixada, então como chefe de missão adjunto. Na verdade, Pequim integra em si mesmo um pouco de tudo aquilo que é a China e sempre foi um pouco essa representação. E, nesse sentido, a essência da cidade ou a essência do país não mudou. Agora, há, obviamente, aspectos que são diferentes. Assim, numa perspectiva muito em termos pessoal, políticos são certamente diferentes. Claro que há. O presidente Xi Jinping estava a chegar ao poder nessa altura. 2012, correto, é verdade. E a China não era o ator diplomático e político que é hoje. Já era um ator muito relevante. Peço desculpa por ter uma visão um pouco diferente. Já era um ator político, diplomático e económico extremamente relevante nessa altura. E hoje é-o, possivelmente ainda mais. Mas a cidade em si, as suas gentes não mudaram assim tanto. Há algumas coisas, no entanto, que são interessantes. Eu, por exemplo, noto uma cidade mais ordenada, uma cidade mais moderna também, sob algumas perspectivas, em termos de infraestruturas, embora elas já fossem magníficas nessa época, tenho que o dizer. Sobretudo, uma enorme diferença a nível ambiental. Eu diria que o ar de Pequim hoje é bastante mais leve em termos ambientais do que era em 2009, 2012. E, pelo que me dizem, já nessa altura havia uma melhoria em relação ao passado recente, não é? O que significa que, digamos, os esforços do governo chinês e a sua aposta na descarbonização da economia, na criação de um ambiente... São hoje evidentes. São mais evidentes. Mesmo para quem vive diariamente em Pequim. Mesmo para quem vive. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Sr. Embaixador, em termos políticos, é evidente que, nessa altura, já a China tinha uma grande importância no mundo, que reforçou, como é evidente e como é reconhecido. O que é que mudou? Hoje fala-se muito numa diplomacia mais assertiva, numa diplomacia que está mais presente no mundo. Provavelmente isso, ou sobretudo porque tem a ver com a importância que o país tem e com as características que a atual liderança do presidente Xi Jinping incutiu à China no mundo. Repare, como lhe dizia, a China foi sempre, e particularmente, digamos, no período pós os anos 80, anos 90, foi-se afirmando como uma enorme potência económica, que é natural, digamos, atendendo à sua dimensão até geográfica e populacional. Na verdade, isso acabou por projetar a China para um quadro e para um contexto de relações internacionais cada vez mais relevante. A China hoje em dia está entre sempre os primeiro e terceiro lugar, quer em termos de exportações, quer em termos de importações.
é também um dos maiores, um dos primeiros países em termos de investimento direto estrangeiro. Naturalmente que é um país que, sendo um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tem uma responsabilidade particular naquilo que é a condução também das questões internacionais. E aquilo a que nós temos assistido é, nos últimos tempos, enfim, desde há algum tempo, até diria mais, a uma reafirmação constante da parte da diplomacia chinesa em relação ao respeito pela Carta das Nações Unidas, ao interesse pelo diálogo e a uma partilha que seja, utilizando uma expressão chinesa, mutuamente benéfica. A China segue uma diplomacia que umas vezes é mais assertiva, outras vezes é menos assertiva, ou mais dialogante, se quisermos, mas sendo sempre dialogante, apesar de tudo. E esse é um valor que nós temos que reconhecer à diplomacia e às relações externas chinesas. E nós confiamos que a China tem essa capacidade de diálogo. É um membro presente, como eu digo, não só a nível das Nações Unidas e do Acha Conselho que essa de Segurança. capacidade de diálogo que fala poderá permitir, a curto prazo, que o conflito na Ucrânia possa chegar ao fim? Até no âmbito da visita que o Presidente... As autoridades chinesas têm dito que apresentaram um documento, um position paper, como é chamado, sobre a questão da Ucrânia, na qual reafirmam uma série de princípios. Nós acreditamos que as autoridades chinesas têm interesse em que o conflito, como de resto em todo o mundo, é uma evidência, têm interesse em que o conflito da Ucrânia possa terminar. Acreditamos também que as autoridades chinesas tudo farão para contribuir e dar um contributo positivo para que possamos alcançar esse objetivo tão desejado por todos, que é calar as armas e fazer prevalecer a paz. Esperamos que realmente todos os contributos possam conduzir a essa solução. Neste momento, com o conflito na Ucrânia, a tensão que existe nas relações entre os Estados Unidos e a China, que papel é que Portugal pode vir a desempenhar? Porque é um parceiro de longa data da China e um parceiro que as autoridades chinesas ainda recentemente reconheceram que, além de ser um parceiro, normalmente os interesses são comuns. Repare, Portugal tem tido, ao longo da sua história diplomática, uma postura sempre muito dialogante. O nosso papel é, essencialmente, um papel de construtor de pontes. Como disse bem, Portugal está inserido num eixo, até pela sua posição geográfica, num eixo atlantista. Somos membros da União Europeia, somos membros da NATO, temos relações muito positivas com os Estados Unidos, como temos também com o eixo sul do Atlântico, com o Brasil, com a Argentina, com todos os países da América Latina. Temos ótimas relações, como é óbvio, e o Fórum de Macau, de resto, é uma boa demonstração disso, como poderia ser a CPLP com os países africanos, não apenas os países de língua portuguesa, mas com a África no seu contexto geral. E temos uma história de relação com a China que vai a 500 anos e na qual, de resto, Macau teve um papel absolutamente fundamental, porque nos permitiu unir estas duas pontas, digamos, da geografia mundial. Portanto, o nosso papel nessa matéria será sempre o papel de construir pontos e diálogos. Por outro lado, naquilo que diz respeito à relação bilateral entre a China e os Estados Unidos, ela é marcada certamente por desacordos, mas também por pontos de convergência. Em matéria comercial pode haver alguns desacordos, mas, na verdade, as relações continuam a prosperar também entre estes dois atores fundamentais da economia mundial. Portanto, nós queremos acreditar que, com base na prevalência do bom senso e do diálogo, é possível manter a economia mundial a funcionar com o apoio desses dois atores que são fundamentais. A presença de Portugal na União Europeia, na NATO, as suas relações com os Estados Unidos, chocam de vez em quando também com a relação que Portugal tem com a China ou cria algumas dificuldades à diplomacia? Eu acho que não chocam. Eu acho que a relação bilateral e a China têm uma preocupação de o reafirmar e de compreender que a relação bilateral com Portugal está muito para além também daquilo que é a pertença própria de cada um dos países a blocos que são naturais, até pela sua inserção geográfica. A China é um país muito presente, como não poderia deixar de ser, é um ator global, mas é um país que tem, obviamente, uma presença particularmente intensa na região da ASEAN, por exemplo. Como é natural que Portugal tenha uma relação e uma pertença e uma integração muito forte no espaço da União Europeia.
O que, aliás, só pode favorecer, mais uma vez, esse diálogo entre, por exemplo, estes dois blocos, a União Europeia e a ASEAN, sendo que Portugal mantém com a China um diálogo constante e positivo, e, portanto, podemos também veicular e ajudar a contribuir para uma melhor compreensão entre os dois blocos. Sr. Embaixador, os dirigentes portugueses, os dirigentes chineses, falam sempre no magnífico relacionamento entre Portugal e a China. Qual é o momento deste relacionamento atualmente e que perspectiva para os próximos tempos? Olha, eu acredito, não houve uma mudança substantiva em termos do momento do relacionamento. Ele é, como diz, e como tem sido reafirmado pelas autoridades de Portugal e da China, um relacionamento muito positivo. Portugal tem em relação à China essa abertura e esse espírito de diálogo. Aliás, há várias instituições ligadas, muitas das quais, de resto, a Macau, que em Portugal nos continuam a trazer a memória da China, não só do território de Macau, mas da China como um todo. Há, nesse contexto também, um crescente número de universidades em Portugal e na China que lecionam a língua do outro país, o que também aproxima... Podemos dizer que há neste momento, ou nos últimos tempos, mais China em Portugal e mais Portugal na China? Eu acho que tendencialmente é isso que se está a verificar. Eu tenho um bom exemplo disso mesmo, presente na Embaixada. Quando eu estive há 10 anos na Embaixada, nós não tínhamos, ou era muito difícil encontrarmos jovens portugueses, por exemplo, que falassem mandarim e que tivessem estudado em Portugal. Hoje em dia temos 3 colaboradores na Embaixada que falam mandarim e que estudaram mandarim em Portugal. E isto é a prova de que o investimento na língua, na cultura, com o tempo vai gerar essa aproximação. E eu penso que essa é a verdade dos dias que correm e que tendencialmente se acentuará com o tempo. 2023 vamos ter o que chamamos as visitas ao mais alto nível. Eu recordo que a última visita ao mais alto nível foi a do Presidente Xi Jinping em 2018. E depois o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, 2019 para a grande conferência internacional, faz uma rota. 2023 vamos ter novamente essa Cimeira Internacional. O que é que está neste momento a ser preparado? Veja, é provável que possam acontecer visitas, neste momento estamos a trabalhar nessa perspectiva. Embora agora tenhamos que lidar com uma contingência própria deste tempo. E essa contingência prende-se com o facto de todas as visitas, deslocações e até a própria agenda internacional ter estado compressada pelos 2 anos, quase 3 de pandemia que vivemos. E agora é preciso voltar a colocar na agenda estes aspectos e, sobretudo, encontrar os espaços próprios na agenda para que isso possa acontecer. A China teve também o seu momento de passagem. Tivemos, em outubro do ano passado, o Congresso do Partido Comunista. Tivemos agora as 2 sessões, com a confirmação do mandato do Presidente Xi Jinping. Em Portugal, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que foi reeleito para um 2º mandato, está no 2º mandato. E estas duas, a verdade é que estas 2 entidades, estas 2 mais altas autoridades do país, já tiveram o seu encontro com visitas trocadas, visitas de Estado trocadas em 2018 e 2019, como referiu, com a ida do Presidente Xi Jinping a Portugal, em 2019 com a vinda do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, é agora neste contexto que nós temos que enquadrar novamente as visitas e ver de que forma é que as podemos fazer acontecer, ou de que forma é que podemos fazer acontecer visitas até de outros escalões, visto que estas já se realizaram também, no futuro próximo. Eu queria lhe dizer que, apesar de tudo, e apesar também das circunstâncias do Covid, não houve um silêncio ou uma ausência de contactos diplomáticos entre os 2 países. Para além, enfim, da atividade que foi a habitual da Embaixada de Portugal em Pequim durante estes anos, também a Embaixada da China esteve ativa em Portugal, e, por exemplo, o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Professor João Gomes Cravinho, encontrou-se com o seu homólogo, então, o seu homólogo chinês, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. O enviado especial do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China para as questões da Europa esteve também em Portugal, em outubro do ano passado, se não me falha a memória,
para contactos também com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e com outras autoridades portuguesas. E depois há todo um acervo de organismos multilaterais que nos vão permitindo um diálogo quase constante, não é? E nós aí não podemos esquecer que a China e Portugal também partilham, aliás, um interesse e um diálogo frequente sobre questões para as quais a China é um ator incontornável. Mas voltando às visitas, é provável que o Primeiro-Ministro... Não lhe posso dizer que nesta altura seja provável. Posso lhe dizer que, se as circunstâncias o permitirem, atendendo à disponibilidade das partes e ao conteúdo das visitas, ela possa acontecer. Não há nenhuma razão para que não aconteça, mas também não há neste momento nada que nos permita... Mas Portugal estará representado ao mais alto nível na Cimeira Internacional da grande iniciativa chinesa que, em princípio, vai acontecer em outubro em Pequim. Sim, em princípio Portugal deverá estar presente, até porque Portugal foi um dos primeiros países a assinar, se não mesmo o primeiro, a assinar um memorando de entendimento com a iniciativa Faixa Rota. De resto, nós nessa altura assinamos não só um memorando de entendimento a propósito da iniciativa da Belt and Road Initiative, da Faixa Rota, mas também nos tornamos parte do Banco de Infraestruturas, Banco Asiático de Infraestruturas, de Desenvolvimento de Infraestruturas, perdão, sendo também um dos primeiros signatários do banco. E esse banco é também um instrumento fundamental da Faixa Rota. De resto, nós olhamos para a Faixa Rota como, na verdade, uma operacionalização da estratégia chinesa, que, na verdade, tem a ver com a questão da globalização dos mercados, com o desenvolvimento de infraestruturas que facilitem o comércio internacional. E não deixa de ser curioso, na verdade... Mas daquilo que está desenhado pela China, como se sabe, fica ali por Madrid, Portugal quer que chegue a Sines. Isto parece... Repare, o chegar a Sines ou chegar a Portugal remete-nos para uma outra questão, que é a questão dos investimentos chineses e da participação das empresas chinesas no mundo de negócios em Portugal. E o contrário também se poderia falar. Portugal tem em relação a isso uma postura muito aberta. Portugal é um país aberto à economia mundial, é uma economia extremamente disponível para a recepção e a captação de investimentos, na qual, de resto, temos tido resultados muito assinaláveis. As empresas chinesas têm tido uma participação interessante em investimentos em Portugal, uma participação que é coerente, que é de longo prazo, desde que nos anos entre 2009, 2011, 2012 se vieram a negociar e a concretizar alguns investimentos muito relevantes, como tenha sido o caso da State Grid ou o caso da China Three Gorges, mas outros também, em vários outros setores, da Fossum, e muitos outros já, na verdade, da Aiton, enfim. Todos estes investimentos têm sido relevantes na economia portuguesa e, sobretudo, têm sido investimentos que são permanentes, quer dizer, têm mantido o seu tempo em Portugal, o que significa que as empresas chinesas, para além de serem bem acolhidas, são também parceiros fiáveis. Vamos ter médio prazo. Mais investimento chinês? É esse um dos objetivos? Eu acredito que sim, acredito que haverá mais investimentos chineses. Evidentemente que o interesse da China passa também por internacionalizar algumas das suas empresas em alguns setores, embora haja também uma afirmação que pode parecer até contraditória, mas na verdade não é, de atribuir uma maior importância ao consumo interno. Isto tem a ver com os equilíbrios próprios das economias em mudança, não é? Como é o caso da economia chinesa. E, portanto, atendendo a essa tendência da China de participar e de fazer investimentos no estrangeiro e à disponibilidade que Portugal tem de receber investimentos chineses, como digo, foi sempre uma perspectiva que nós assumimos sem qualquer dificuldade. E de resto com resultados, como eu digo, positivos, quer para as empresas, quer para o Estado chinês e para o Estado português. Nós vemos isso como muito provável que venha a acontecer. Portanto, a chegada a Sines dessa iniciativa continua a ser um objetivo de Portugal. A chegada a Portugal dessa iniciativa, ou passagem é naturalmente um objetivo. Repare, eu percebo que esteja a colocar o foco em Sines. Sines é particularmente relevante por uma coisa. É que Sines é talvez o principal porto de águas profundas que faz encurtar a distância entre a Europa e a América, particularmente a América do Sul, permitindo realmente aqui um laço e uma linha de navegação que não só é economicamente mais rentável,
como também sob vários outros pontos de vista, nomeadamente a questão ambiental, é também bastante positiva. Portanto, é natural que Sines seja valorizado nessa perspectiva, mas não se trata de Sines em si, trata-se realmente da relação entre Portugal e a China, no quadro da faixa e rota ou de qualquer outro projeto de investimento. Era importante que a faixa e rota, como está desenhada, chegasse a Portugal e não ficasse apenas em Madrid. Sim, mas eu aí, deixe-me que lhe diga uma coisa. Nós, entre Portugal e a Espanha, e se está a pensar na ferrovia, nos caminhos de ferro, nós temos que ainda tratar de algumas questões relativas a essa ferrovia. De resto, noutras áreas, não falando agora exclusivamente da China, portanto, mas só para dar um exemplo, por exemplo, no que diz respeito à instalação de gasodutos, a ligação entre Portugal, Espanha e o resto da Europa está agora já em vias de se concretizar. E, portanto, isto dá a ideia de que, obviamente, quer dizer, a Europa não termina em Espanha, termina em Portugal, e também por essa razão, como nós bem sabemos, ou termina ou começa, depende da perspectiva que nos colocarmos, por essa razão, obviamente, que é importante. Sr. Embaixador, noutra perspectiva, e as empresas portuguesas na China, em que setores é que deve ser a aposta nos próximos tempos? Ora bem, vejamos. O mercado chinês é um mercado complexo. E é um mercado complexo a começar pela sua dimensão. E nós temos que também ter alguma noção de que a maior parte das empresas portuguesas, o tecido empresarial português, é constituído por pequenas e médias empresas. E, portanto, nós temos aqui uma questão de dimensão e também temos uma questão de habituação ao espaço. Não é só porque Macau tem uma ligação particular com Portugal que se encontram em Macau muitas empresas portuguesas que não se encontram na China continental. Tem a ver também com a facilidade de instalação e com a adequação do espaço, do negócio das empresas portuguesas ao terreno. Portanto, quando nós olhamos para a China continental, nós temos que ter dois aspectos. Em primeiro lugar, se pensamos em investimento, temos que pensar que a dimensão do investimento muitas vezes não é compatível com a capacidade que por vezes existe da parte de algumas empresas portuguesas. O que significa que é necessário que se adeque o investimento aos objetivos desse investimento e, eventualmente, ter o foco ou o objetivo como alvo não a China, mas regiões ou províncias específicas da China ou cidades. Não é? Aí já nos permite uma adequação do investimento àquilo que é a dimensão das empresas capazes de o fazer e à dimensão do espaço territorial China. Depois, isto no que se refere ao investimento. No que se refere à questão das exportações, há uma outra questão que tem a ver com as certificações das exportações. E, mais uma vez, aqui há uma diferença entre aquilo que é a região administrativa especial de Macau e a China continental. Aquilo que nós temos estado a fazer é dar o apoio necessário através da nossa rede diplomática, mas também, ou particularmente, a nossa rede de negócios, da ICEP Global, com escritórios e com representantes em Pequim, em Xangai, em Cantão e também aqui em Macau, mas falando da região continental, nestas três cidades, Pequim, Xangai e Cantão, nós temos estado a procurar apoiar as empresas portuguesas, ajudá-las a encontrar os parceiros necessários na China e também a negociar com as autoridades em Pequim, de forma a que se possa ampliar o leque, digamos, de certificações de exportação que podem ser utilizadas para que as empresas portuguesas e os produtos portugueses cheguem com mais facilidade ao mercado chinês, de resto correspondendo àquilo que é uma menção que nos é feita regularmente pelas autoridades chinesas do reconhecimento da qualidade dos produtos portugueses. E, portanto, nós estamos... E em termos culturais, o que é que está a ser previsto? Em termos culturais, sobretudo, eu penso que é importante nós continuarmos a investir nessa troca de conhecimento, que não é só linguístico, mas também de aprofundamento da reflexão entre Portugal e a China. Nós, nos últimos anos, mercê da pandemia, na Embaixada de Portugal e com o apoio de alguns parceiros, fizemos a tradução para mandarim de vários autores reconhecidos de portugueses, como forma de fazer chegar ao mercado chinês, que é de resto um mercado onde efetivamente se lê bastante. As livrarias são uma abundância em Pequim e com muita frequência, portanto a nossa intenção foi fazer chegar ao mercado chinês também escritores portugueses. Mas há outras iniciativas em curso, nomeadamente que nós procuramos fazer de uma forma descentralizada e muitas vezes até com mais ganho noutras cidades que não especificamente Pequim, mas trazer
o arquiteto Cisa Vieira, ou a arquitetura portuguesa, a Xangai, trazer a música, a Cantão, os artistas plásticos. É um pouco trazer um pouco de Portugal à China também, para que a China possa conhecer Portugal. Vamos agora ao Fórum Macau. Fórum 2023 é um ano importante, provavelmente um ano de conferência ministerial. Nestes dias vai-se realizar uma reunião importante. O que é que Portugal espera do Fórum Macau nos próximos tempos? Olha, a nossa expectativa em relação ao Fórum é que ele possa cumprir o objetivo para o qual foi criado, que é servir de plataforma entre a China e os países de língua portuguesa. É necessário também que, certamente, que o Fórum de Macau, entretanto, vá incorporando aquilo que foram as alterações desde a sua criação até agora nos países também de língua portuguesa. Nesse sentido, para já no imediato, com vista a esta reunião, esta 18ª reunião ordinária, o objetivo passa muito por analisarmos não só o relatório de atividades, mas também o plano de ação, perspectivarmos a reunião ministerial, vermos de que forma é que o Fórum de Macau pode preencher nas suas diferentes componentes também essa componente de cultura, língua, é muito importante, porque lá está ela que despida de qualquer outro compromisso, permite agregar e aproximar os países e os povos, mas também é importante na parte e na vertente económica, na nossa opinião, se possa pensar em vários aspectos que passam justamente por essa atenção que é devida também e à facilitação de negócios e de investimento entre pequenas e médias empresas. Nessa perspectiva, o Fundo de Cooperação deve ser reestruturado? O Fundo de Cooperação existe, tem uma participação do China Development Bank, do Governo da Região Administrativa de Macau. Ele tem sido já financiador de alguns projetos. Acreditamos que ele possa ser potenciado, mas essa é uma reflexão que temos que fazer entre portas, vendo quais são as circunstâncias. Mas é evidente que o Fórum Macau, que é um instrumento importante e que é reconhecido pela China, pelos países de língua portuguesa, por Portugal, não diria tanto pelo Brasil, mas isso é outra história, necessita de uma nova dinâmica, um novo dinamismo. Nós contamos que esse dinamismo surge naturalmente. Repare, nos últimos 3 anos, por razões que são óbvias e conhecidas de todos, associadas à pandemia, o Fórum de Macau teve claramente um momento de tranquilidade imposta, não é obrigatória. Aquilo que nós agora notamos é que esse dinamismo existe. O Secretariado Permanente e o Secretário Permanente estiveram recentemente em Pequim, fazendo uma ronda de visitas às embaixadas dos países membros, também para promover contactos com as autoridades chinesas competentes e com envolvência no Fórum de Macau, como seja o Ministério do Comércio. Nós respondemos todos a este apelo para esta 18ª reunião ordinária. Vejo da parte de todos os Estados-membros esse empenho e acredito da parte chinesa e da parte das autoridades do Fórum de Macau. Conferência Ministerial, outubro, novembro, ainda é cedo? Certamente a Conferência Ministerial, acreditamos, vai ter lugar. Neste momento ainda não temos uma data definida. As reuniões do Fórum de Macau vão se iniciar esta tarde. Vamos ver quais são os anúncios. Grande Baía, zona aprofundada. Portugal deve ter também aqui uma presença com algumas empresas, jovens empresas? Sim, eu acredito que Portugal pode ter essa presença. É, aliás, uma matéria que está a ser acompanhada por nós com cuidado, particularmente com incidência a partir aqui de Macau, pelo Consulado-Geral. Acreditamos que o desenvolvimento desta nova área, se me permite chamar-lhe assim, económica, de envolvência na região, pode ser o berço de várias indústrias ou de vários setores mais associados à tecnologia, mas também àquilo que se chama hoje em dia a economia azul. E essa é uma área à qual Portugal tem prestado bastante atenção. Organizamos o ano passado a Conferência dos Oceanos em Lisboa. É uma matéria que acompanhamos com particular cuidado e quando se pensa nessa área não estamos só a falar de ambiente, estamos a falar de economia também. Gostaria de ver empresas portuguesas participar nestes 2 projetos?
Certamente que sim, certamente que sim. Parece-me interessante, parece-me importante e não deixaremos de prestar atenção às oportunidades. Vem agora pela primeira vez a Macau, como eu disse no lançamento desta entrevista. Portugal tem também novos atores aqui em Macau, desde logo o novo cônsul-geral, o novo delegado da AICEP, uma nova delegada no Fórum. O embaixador é o líder dessa equipa. Que mensagens, que objetivos é que vamos ter pela frente? Repare, no que diz respeito à dinâmica própria das relações diplomáticas, a nossa expectativa é construir em cima do trabalho que está feito e olhar para as oportunidades que se apresentam de aprofundamento do relacionamento. Este é o foco. O facto de nós termos realmente, como disse, um conjunto de pessoas que são novas em funções, a começar pelo embaixador Alexandre Leitão, cônsul-geral de Portugal em Macau, o delegado da AICEP, a própria delegada portuguesa ao Fórum de Macau, é uma coincidência temporal, não passa disso. No estruturante, naquilo que é fundamental, as linhas de relacionamento continuam permanentes, há uma continuidade nelas. Os intérpretes podem ser diferentes, mas as políticas não mudam ao sabor dos intérpretes. As políticas são estabelecidas superiormente e mantêm-se idênticas, digamos assim. E há uma política, de vez em quando essa crítica surge de que Portugal olha pouco para Macau, olha pouco para a China. Eu acho que, se nós tivermos atenção, o trabalho desenvolvido pelo Consulado-Geral de Portugal em Macau, a relevância das pessoas que são escolhidas para aqui desempenharem funções e o cuidado que é posto por elas e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, não só, mas essencialmente como ponto, digamos, focal, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em relação ao trabalho que aqui é desempenhado, estamos longe de achar que Portugal olha pouco. Não será certamente o caso. Para a China, eu diria o mesmo. Se nós temos um histórico de relacionamento tão aprofundado com a China, em que Portugal tem tido sempre essa preocupação de ser uma ponte, e mais do que uma ponte, um fator de diálogo com a China nos diferentes fóruns internacionais e também bilateralmente. Se nós temos conseguido manter essa realidade, apesar da distância que nos une em termos geográficos, não será certamente por falta de atenção de Portugal à China. O chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau visita em abril Portugal. Que importância é que tem esta visita? O que é que ela pode contribuir para aproximar ainda mais Portugal de Macau? Olha, eu creio que esta é a primeira visita do atual chefe do Executivo a Portugal. Por outro lado, é a visita que se realiza no primeiro momento em que ela é possível realizar-se. Acredito que a prova da importância dessa visita é também ainda o cuidado e a atenção com que ela tem vindo a ser acompanhada e preparada pelas autoridades dos dois países. A nossa expectativa é que esta visita possa realmente trazer novamente no sentido de renovar o interesse em Portugal, até junto à opinião pública, porque isso também é importante, porque junto às autoridades ele nunca deixou de existir, mas junto à opinião pública sobre Macau. Como disse, há uma série de instituições que em Portugal, com uma relação próxima com Macau, representam não só Macau, mas que representam a Ásia, ou o Oriente, ou a China. Não é? E essas organizações e as universidades têm estado a aprofundar esse trabalho sobre a China. É uma coisa muito interessante. Agora, recentemente, o Centro Cultural e Científico de Macau fez uma série de conferências, um ciclo de conferências sobre a Ásia, não exclusivamente sobre Macau, sobre a China, mas sobre a Ásia, muito interessantes. O Museu do Oriente é um baluarte da presença do Oriente e de Macau, também em Lisboa. As universidades, e quando eu digo as universidades estou a pensar na Universidade de Coimbra, na Universidade de Lisboa, os politécnicos, o Politécnico de Leiria, a Universidade de Trás-os-Montes, a Universidade do Minho, que têm cursos de mandarim e de cultura chinesa. Isto são realidades que estão espalhadas também em Portugal. Portanto, é natural. E Portugal continuará a dar todo o apoio a projetos como a Escola Portuguesa, por exemplo? Certamente que sim, não tenho qualquer dúvida. As escolas portuguesas no estrangeiro, entre as quais, naturalmente, a Escola Portuguesa de Macau se inclui,
são instrumentos extremamente relevantes, não só para aquilo que é a atividade diplomática, mas também para aquilo que é a atividade cultural, sendo que as duas se complementam e se relacionam de forma muito próxima. Esta escola é uma escola, enfim, que tem uma história atrás de si, uma história de um trabalho interessante em prol da comunidade, e portanto é natural que continue. E é uma escola reconhecida também pelo seu valor, até académico, pela comunidade e pelos habitantes da região administrativa especial de Macau, portanto merece-nos certamente todo o cuidado e toda a atenção, não tenho dúvidas. Sr. Embaixador, que mensagem deixa à comunidade portuguesa de Macau? Olha, eu penso que à comunidade portuguesa é sempre muito relevante lembrar, primeiro, o papel fundamental que tem na relação entre os dois países, no caso, também aqui particularmente entre a região administrativa especial de Macau e Portugal. Eles são o presente, a memória passada, mas também o presente e certamente o futuro da forma como este relacionamento evoluirá. Eu estou certo que eles contarão sempre com o apoio empenhado das estruturas diplomáticas e consulares, por via de uma forma mais próxima e direta, e também das autoridades portuguesas de uma forma mais indireta, por via destas estruturas consulares. Gostaria de ver mais portugueses em Macau nos próximos tempos? Certamente que sim. Acho que seria muito importante, muito proveitoso para as relações entre os dois países, para as relações entre Portugal e a região administrativa especial de Macau, e seria muito relevante também para a região administrativa especial de Macau manter essa multiculturalidade, que na verdade a distingue, daí a existência do Fórum de Macau, não é? Como ligação à língua portuguesa, que a distingue e que faz com que verdadeiramente o território da região administrativa de Macau seja absolutamente único nessa perspectiva, não só na China, mas eu diria quase no mundo. Embaixador Paulo Jorge Nascimento, muito obrigado. Gosto foi meu, muito obrigado. A entrevista está também disponível nas versões áudio e vídeo das plataformas digitais da TDE.